Se você está em um tratamento com antidepressivos, mas sente que lá no fundo sempre falta uma coisinha para você realmente ficar melhor, ou se já trocou de remédio várias vezes e continua no mesmo lugar, este vídeo é para você. É válido lembrar que eu não sou contra o uso de antidepressivos, mas eu acredito sim que sozinho eles raramente resolvem o problema. Falando em problema, problematizando um pouco mais, tem muita gente acreditando que um antidepressivo vai ser o novo Jesus Cristo, ou seja, o salvador da sua vida todinha. Mas pensar assim pode ser perigoso. Por quê? Porque muitas vezes essa crença vem acompanhada de uma transferência de responsabilidade com a ideia de que a melhora depende apenas de algo externo e não de você. Acreditar que o seu cérebro tem um defeito e que o remédio vai consertar esse defeito como mágica é uma visão fragilista. E, infelizmente, pode até mesmo te impedir de ter uma melhora substancial. A pergunta que fica no nosso canal, que também é de filosofia, é o que fazer? Olha, tem muita coisa que deve ser feita além do antidepressivo. Neste vídeo veremos quais são os principais fatores envolvidos na remissão dos sintomas, tanto de quadros de depressão como também de ansiedade, e o detalhe, o porquê. O diferencial deste canal, que eu deixo aqui, as minhas observações, implementando toda essa teoria na prática. E fica até o final, porque eu vou lhe fornecer uma dica bônus que vai fazer toda a diferença na hora de colocar o que conversamos por aqui em prática. Oi, muito prazer, Ana Schaefer, uma filósofa altamente sensível que tem um hiperfoco em cérebro. Vejo você depois da vinheta. O primeiro dos fatores, que muita gente já sabe, mas não sabe o porquê, é implementar uma alimentação de qualidade. Mas olha que interessante, para produzir neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, o corpo precisa de matéria-prima, ou seja, são nutrientes específicos que só conseguimos por meio da alimentação ou, em alguns casos, da suplementação. Vitaminas do complexo B, magnésio, ferro, aminoácidos, como o caso do triptofano e a tirosina, gorduras boas, tudo isso participa da cadeia de produção dos neurotransmissores. Se você não consome esses nutrientes de forma adequada, com uma dieta rica em verduras, frutas, proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, o seu organismo simplesmente não vai ter os ingredientes necessários para a produção dos neurotransmissores. E aí entra um ponto importantíssimo. Sem matéria-prima, não tem como fabricar os neurotransmissores que os antidepressivos tentam regular. Resumindo, é como tentar aumentar o fornecimento de suco de laranja no mercado sem ter laranja suficiente para fazer o suco. Entendeu a lógica? Aí tem muita gente comendo mal, mas suplementando. Isso é menos pior, mas não chega a ser bom. Por quê? Pois alimentos ultraprocessados ou ultraindustrializados, como eu prefiro chamar, como os refrigerantes, os salgadinhos, as bolachinhas recheadas, os embutidos e muitos pratos prontos, são ricos em açúcares refinados, gorduras de baixa qualidade, corantes, aditivos químicos que aumentam a inflamação sistêmica do organismo. O que as pessoas fazem ingerindo essas comidas diariamente é colocar um óleo ruim no carro, sem entender o porquê o motor está dando sinal que vai precisar de oficina. E o que isso tem a ver com a saúde mental, hein? Tudo! Já se sabe que quadros de depressão e ansiedade estão associados a processos inflamatórios crônicos no corpo.
inclusive no seu cérebro. A inflamação ela pode interferir no funcionamento dos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e o GABA, que estão diretamente associados ao nosso humor, ao sono e à regulação emocional. Ou seja, ao inflamar o corpo, esses alimentos também impactam negativamente o cérebro e podem agravar ou dificultar o tratamento da depressão e da ansiedade. Isso não significa que você nunca mais vai poder comer um biscoito. A palavra aqui é equilíbrio. Porque, sim, quanto mais a base da alimentação for natural e nutritiva, melhor será o terreno para a sua saúde mental florescer. Eu vou até te deixar 2 exames de sangue interessantes para conversar com o seu médico e monitorar a inflamação do seu corpo, que é a proteína C reativa e a homocisteína. É interessante porque, além da inflamação, eles podem indicar risco cardiovascular, que, querendo ou não, está tudo conectado, né? Uma alimentação, coração, até rima. Aqui é válido cuidar também das restrições alimentares. Eu, por exemplo, tenho uma altíssima intolerância à lactose. Eu consegui perceber que toda vez que eu ingiro derivados do leite, que geralmente é chocolate, queijo e iogurte, porque cá entre nós eles são irresistíveis, né? Sem a lactase, que é uma enzima para digerir a lactose, isso impacta diretamente na minha saúde mental. Ou melhor dizendo, uma meia hora depois da ingestão, além de ficar mal-humorada e extremamente agitada, eu tenho uma crise de ansiedade de brinde, assim. Mas isso aí, na verdade, é o meu corpo estressado tentando ingerir uma coisa que ele não consegue, ou melhor, tentando processar algo que ele não consegue. Fritura com óleo barato, aquele salgadinho nacho de pacotinho, qualquer coisa com muito açúcar tem o mesmo efeito em mim. E, teoricamente, não tem lactose. Então, eu acho que a questão é a inflamação. E o legal de observar isso, apesar de trágico, é que a gente meio que vai ficando ressabiado em comer porcaria. Porque cria uma associação negativa e consciente e aí passa a diminuir. O segundo dos fatores é hormônios. Como assim, Ana? Olha, se tem uma especialidade médica que eu admiro profundamente, é a endocrinologia. Porque os hormônios são como os maestros de uma orquestra extremamente complexa e sensível. Eles coordenam desde o humor até o sono, a fome, o desejo, a energia, a clareza mental e, sinceramente, é raro encontrar alguém com os desequilíbrios hormonais, seja por deficiência ou por excesso, que se sinta realmente bem emocional e fisicamente. Quer um exemplo? Mulheres na menopausa. Os desequilíbrios mais comuns costumam envolver a tireoide e os chamados hormônios sexuais, ainda que esse nome limite um pouco a real amplitude da ação deles. Mas, no caso das mulheres, o estrogênio e a progesterona merecem sim uma atenção especial, principalmente quando há irregularidades no ciclo menstrual, cólicas muito intensas ou oscilações emocionais muito acentuadas. Esses sinais podem indicar que algo não está bem regulado. No meu caso, por exemplo, eu sou extremamente sensível às flutuações hormonais e, resumindo bastante, fica difícil viver. E o que me ajudou de verdade foi iniciar o uso de um anticoncepcional com estrogênio bioidêntico, o Stesa. Já havia tentado outros e eles pioraram as minhas crises ao invés de ajudar. Depois do Stesa, as crises de ansiedade diminuíram significativamente. E sim, o anticoncepcional, assim como qualquer medicamento, tem os seus prós e contras e precisa ser avaliado com responsabilidade. Tem mulheres que vão viver muito melhor sem ele e o contrário também se aplica. Mas essa observação foi apenas para pontuar a importância dos hormônios na nossa saúde mental. Anotou aí na cadernetinha, hein? Então dá uma olhadinha especial na tireoide, se for mulher, na progesterona, estrogênio e também testosterona, e se for homem, testosterona. Então vamos para o próximo fator que se chama terapia.
Preparado para receber essa bomba? Lá vai, hein? O seu estado mais melancólico ou ansioso pode ter sim uma base genética, mas a manutenção desse estado tem muito mais a ver com a forma como você pensa, sente e se relaciona com o mundo. É por isso que uma terapia que ajude você a compreender a sua história, lança a luz sobre aquilo que antes era inconsciente e escolher fazer diferente é fundamental. Tomar apenas o antidepressivo sem fazer terapia é como enxugar o chão sem fechar a torneira. O remédio ajuda a conter o transbordamento, pode dar fôlego, seca a bagunça emocional que se espalhou, mas se você não olhar para o que está causando o vazamento, ou seja, os padrões de pensamento, os traumas que não foram processados e não aprende a lidar com as suas emoções, fator importantíssimo, mais cedo ou mais tarde, a água volta, ou melhor, o tsunami volta, né? A minha experiência com a terapia salvou a minha vida. E sabe o que é mais curioso? É que eu sabia explicar fisiologicamente e teoricamente por que eu tinha uma crise. Eu entendi os mecanismos, as regiões do cérebro envolvidas, a relação com os eventos do passado, mas nada disso parecia ser o suficiente. As crises, elas voltavam, não apenas voltavam, como me derrubavam. Com o tempo, eu percebi que toda essa argumentação era, na verdade, um mecanismo de defesa chamado racionalização. É uma forma sofisticada de evitar entrar em contato direto com a dor. E sabe o que é ainda mais irônico? É que eu mesma achava uma bobagem essa história de que o cérebro esconde eventos dolorosos, de que existe algo ali não elaborado. Besteira. Eu achava que se eu entendesse, estava resolvido, mas daí não resolvia. Foi aí que eu pude sentir que a dor não se dissolve só com entendimento. Às vezes ela precisa ser sentida com segurança, com coragem, com acolhimento, com presença. Por isso, quando me pergunto, Ana, qual que você considera a melhor abordagem terapêutica? Na minha opinião, é aquela que você se sente genuinamente conectada, escutada, conduzida e acolhida. E, meu caro, isso nem sempre é fácil de encontrar, mas o que a gente pode fazer é tentar. E já que você já passou da metade desse vídeo, eu vou deixar 2 dicas de livros que podem te ajudar nesse processo de inteligência emocional. E segue por aqui, porque o vídeo ainda tem muita coisa interessante. E o próximo fator é atividade física. Sério, não brinca, Ana. Sim, o corpo humano ele foi moldado para o movimento. E o cérebro, embora pareça só pensar, responde diretamente a isso. Quando você se movimenta, o cérebro recebe estímulos que aumentam a produção de serotonina, dopamina e endorfina. São substâncias que estão diretamente ligadas ao prazer, à motivação e ao bem-estar. Além disso, o exercício ele aumenta a oxigenação cerebral, estimula a formação de novas conexões neurais e até favorece a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. Isso significa que o movimento ele não só alivia os sintomas de depressão e de ansiedade, ele literalmente fortalece o seu cérebro. E minha gente, agora vem o meu depoimento pessoal. De uns tempos pra cá, eu vivia cansada. Quem nunca, né, na rotina caótica que a gente vive. Mas, com exceção aos 2 dias de atividade física na academia, eu passava 4 dias sentada, trabalhando em frente ao computador. Levantando só para fazer o básico, em casa, né? E o cansaço só piorava. O que, se a gente for refletir, é paradoxal, porque se eu não fazia nenhum esforço físico, por que diabo eu estava cansada fisicamente? E aí que eu resolvi criar vergonha na cara, para todo meio-dia e antes de me alimentar, sair e dar uma caminhada, além de voltar subindo uma vez o lance de escadas aqui no prédio, porque eu moro no 12º andar. Isso dá uma meia hora por dia. E, gente, sério, essa prática reduziu a minha ansiedade, me deixou mais bem-humorada
e relaxada, e eu me senti mais disposta a fazer o restante das minhas tarefas. O que eu tenho a dizer sobre isso é, o nosso corpo, às vezes, pode ser comparado a um Fusca velho esquecido na garagem, com a bateria descarregada, sabe? Só precisa de um empurrãozinho. A atividade física faz o motor dar energia e voltar a roncar. E agora o próximo fator importante, sabe por quê? Porque deixar de fazer isso equivale a uma mortalidade igual a fumar 15 cigarros por dia, reduzindo a sua expectativa de vida em 15 anos. Segundo este estudo aqui. Que diabos é isso? Estamos falando do isolamento humano. E o detalhe é que poucas pessoas falam sobre isso. Por isso, um fator de saúde mental importantíssimo é estabelecer vínculos humanos e os nutri-los. Por que isso é tão importante? Porque o ser humano só conseguiu sobreviver e se adaptar graças ao bando. É por essas que a sensação de pertencimento, de ser visto, acolhido e reconhecido, ela é tão importante. Historicamente falando, há uma ligação direta com a nossa sobrevivência. Quando criamos conexões humanas genuínas, com afeto, escuta e presença, o cérebro ele libera ocitocina, que é conhecida como o hormônio do vínculo. Essa substância reduz os níveis do cortisol, que é carinhosamente apelidado como o hormônio do estresse, e promove também a sensação de segurança, além de fortalecer a empatia, além de criar um estado de regulação emocional. Agora tem um detalhe. Quanto mais convivermos com máquinas que nos obedecem, por exemplo, como o seu computador, o seu telefone, agora é o mais novo amiguinho de todo mundo, o ChatGPT, mais dificuldade teremos em socializar. Ainda mais com o humano que pensa diferente. Porque a gente precisa se expor a esses contextos e o detalhe, aprender a lidar com eles. E eu acho extremamente triste ver uma verdadeira epidemia de crianças com tantos diagnósticos rotulados como tendo dificuldade de socialização, como se fosse algo apenas genético, algo imutável, como se elas não tivessem absolutamente nada a aprender com isso. Se você é adulto e sente dificuldade para socializar, como eu já senti, vale a pena entender o que está por trás disso. Na psicologia, sabemos que a forma como nos conectamos com os nossos cuidadores na infância, o que chamamos de apego seguro ou inseguro, tem um papel fundamental na nossa capacidade de confiar e nos relacionar com os outros. Crianças que não desenvolveram um apego seguro, seja por falta de conexão emocional, por abandono ou até mesmo violência física ou verbal, que também é uma forma de violência, podem internalizar a crença de que o mundo é um lugar inseguro e que as pessoas não são confiáveis. Isso gera uma ansiedade social, uma hipervigilância constante para possíveis ameaças, mesmo onde elas não existem de fato. É válido observar que essa dificuldade ela não é uma falha da criança, mas uma resposta adaptativa a experiências de vidas difíceis. Uma forma do cérebro tentar proteger você do sofrimento. Mas, para além da socialização, o que realmente importa é aprender a se acalmar, a regular essas emoções e a sensação de alerta constante, para que a interação com o mundo se torne menos ameaçadora e mais possível. Se você quiser implementar um tempero ainda mais especial às relações humanas, faça atividades com propósito que envolvam ajudar alguém ou contribuir com uma causa. Isso porque a conexão humana não é só sobre receber afeto, mas também oferecê-lo. Fazer parte de algo maior que você pode sim ser um remédio poderoso contra a sua depressão e ansiedade. E olha como esse hábito simples e que a maioria faz está aumentando o seu estado ansioso e deprimido, e aqui você vai entender o porquê. Quando tentamos fazer várias tarefas ao mesmo tempo, o nosso cérebro precisa alternar rapidamente entre essas funções. E isso consome muita energia e gera fadiga mental. Essa sobrecarga ativa a amígdala cerebral,
a região do cérebro associada à resposta ao medo e também ao estresse, consequentemente aumentando os nossos níveis de ansiedade. Ao mesmo tempo, a capacidade do córtex pré-frontal de regular as emoções e pensamentos acaba ficando prejudicada, o que pode contribuir para os sintomas de depressão. É por isso que se fala muito em atenção plena hoje em dia, ou um modo contemplativo, que nada mais é que estar presente. E quando você está fazendo uma coisa por vez e não lavando louça e pensando nas próximas tarefas que devem ser feitas, é sobre lavar a louça e ponto. E quando o seu cérebro fugir, você gentilmente percebe e retoma a atenção em lavar a sua louça. Esse é um exercício simples que está fortalecendo a área do seu cérebro responsável por auxiliar no gerenciamento emocional. Olha a importância disso. Sobre a minha experiência particular com atenção plena, os resultados foram tão efetivos que eu fiz um vídeo inteiro falando sobre como isso mudou a minha forma de se relacionar com o mundo para melhor. E eu vou deixar aqui no card e na descrição o link. E eu já vou avisar também que a filmagem não tá das melhores, o áudio também, porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Mas o conteúdo tá bom, então ainda vale a pena assistir. E por fim, se você não estiver dormindo até aqui, vamos falar exatamente sobre isso que se chama sono. Você já reparou que quando a gente dorme mal, a gente acorda com uma certa dificuldade de gerenciar a vida e, consequentemente, as emoções? Eu, por exemplo, sempre como demais no dia que eu durmo mal, além de ficar com o pavio extremamente curto, né? Quem tá por perto já sabe. Por que isso acontece? Porque o cérebro está priorizando o seu modo de sobrevivência. Gerenciar as emoções e estar presente demanda muita energia. E é exatamente o que você não tem quando dormiu mal. Falando em sono, eu tenho uma playlist especial sobre suplementos que me ajudaram a dormir melhor. E eu vou deixar aqui no card e na descrição. E se for o seu caso, também tenho outro vídeo que vai ajudar você a refletir se já não é hora de procurar ajuda especializada. Porque sim, não há nada mais devastador para a sua saúde mental e emocional que uma insônia crônica não tratada. E tem muita gente que tem medo de tomar um medicamento para dormir ou para ansiedade, porque esses dois, eles andam juntos, né? Sem conseguir contabilizar que o estrago da falta de sono pode ser muito pior. Bem, por aqui falamos sobre fazer o básico bem feito, ou seja, alimentação, atividade física, sono de qualidade, além de olhar com maior profundidade para o seu corpo, cuidando dos seus hormônios e das suas intolerâncias, a sua história, fazendo terapia e a sua vida estando presente. E a dica bônus prometida aqui no finalzinho é uma técnica de como implementar novos hábitos. Bora lá? Se organize, comece devagar, altere a sua rotina aos poucos e o mais importante, preste atenção nas mudanças relacionadas ao seu bem-estar e ao seu humor que estão acontecendo, por menores que elas sejam. Isso tem uma base na neurociência e aqui a gente vai entender por quê. Quando você repete pequenas ações com a intenção, ativa circuitos neurais específicos no cérebro. Com o tempo, esses circuitos eles se fortalecem. A isso chamamos de neuroplasticidade. Começar devagarzinho permite que o cérebro registre as mudanças sem ativar mecanismos de defesa ou estresse. E observar os efeitos positivos ativa o sistema de recompensa, aquele famoso da dopamina, né? O que aumenta a motivação para você poder continuar. Além disso, segue também uma dica de um livro para você se aprofundar na ciência dos bons hábitos. Tadã! Ah, mas é muita coisa, né, Ana?
A pergunta que eu te faço é: será mesmo? Porque o que eu penso sobre isso tudo é: quanto vale o seu bem-estar? Ainda mais se você já tentou 500 tipos de antidepressivo, mas sempre sente que ainda falta alguma coisa para melhorar de verdade. Talvez isso indique que o caminho seja justamente esse: reconstruir aos poucos o terreno interno, onde o bem-estar possa florescer. Enfim, eu espero muito que o Diálogos de hoje tenha lhe ajudado de alguma forma, e se ele fez algum sentido para você, deixe o seu like para a gente saber disso. Muito obrigada por passar este tempo comigo, um abraço apertado e até o próximo Diálogos!